Boa noite, amados. Nós estamos ao vivo aqui da igreja, iniciando o culto dessa noite. Nós vamos falar sobre a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 22, verso 31 a 34. O tema que nós vamos usar nessa noite é não tenha medo, tenha fé. Está comigo aqui a Marlene, a minha esposa, o irmão Rubens e o irmão Genesi também vieram para cultuar a Deus conosco. Deus abençoe a vida deles, eles estão conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Se você puder participar conosco, faça esse culto ao Senhor, mesmo estando na sua casa. Cultue a Deus. É o momento de você conversar um pouco com Deus, ouvir a palavra dele, pegue a sua Bíblia e leia junto conosco. Lucas 22, capítulo 22, verso 31 até o verso 34, diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece o teu irmão. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás-me que me conhece, antes que o galo cante. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos onde você estiver, em reverência ao Senhor, para começarmos esse culto a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra lida e agora pedimos toda a intrepidez necessária para falar somente dela. Ministra em nós a tua vontade e nesta noite, aonde chegar essa palavra, que ela seja bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Irmã Carla, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Sei que o irmão Arlindo e a irmã Eudiana também estão com vocês. Alegria de estarmos juntos. Amados, o tema que nós vamos usar nessa noite é não tenha medo, tenha fé. Interessante que muitas vezes nós nos perguntamos e nós observamos coisas que são só a aparência. Eu imagino que a minha visão de Pedro, e imagino de outros irmãos também, é um homem forte, trabalhador, destemido, honrado, destemido, mas que na hora daquilo que nós chamamos de não vamos ver, Pedro retrocedeu na fé e fraquejou. Interessante que na semana passada eu tive uma queda, primo Orlando, Deus te abençoe, seja bem-vindo, e eu machuquei a minha mão há 2 semanas, lá na obra, na minha casa. E eu estava observando que estava doendo bastante. E comecei a olhar uma casquinha na ferida que eu estava na mão, e eu comecei a mexer naquela casquinha. Quando eu consegui tirar a casquinha da ferida, por baixo estava inflamado. Irmã Lúcia, Deus te abençoe, irmã Lucinéia, Deus abençoe a vida de vocês, vocês estão ao vivo conosco. Eu, quando tirei aquela casquinha do machucado da minha mão, eu olhei e por baixo do Cimar, Deus te abençoe, havia uma inflamação. E eu comecei a pensar, muitas vezes na nossa vida é assim. Nós estamos olhando o exterior das coisas, achamos que temos força para enfrentar problemas, mas esquecemos de observar os detalhes. A minha mão estava inflamada. Quando eu tirei aquela casquinha foi um alívio. Eu estava com a mão inflamada. Estava machucado por baixo, estava com inflamação por baixo daquela casca. Sabe, amado Marileuza, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Às vezes nós também temos uma casca em volta de nós. Nós também, às vezes, não temos percebido alguns problemas que nós temos. E Pedro é um exemplo desse. Pedro não tinha percebido que ele tinha medo. Ele agia e demonstrava toda a autoridade, e falou isso para Jesus nesse texto, mas havia em Pedro um medo intrínseco, um medo dentro dele, que fazia dele uma pessoa como qualquer outra. Interessante que, irmão Silane, Deus te abençoe, Marilene, seja bem-vinda. Interessante que o texto nos mostra que havia em Pedro uma audácia, aquilo que nós cremos dele. Um homem audacioso, corajoso, mas exteriormente. Pedro também, como nós, tinha medo de morrer. A morte física, irmãos, ela tem afetado, o medo dela tem afetado a todos nós. Nesse momento do Covid-19, do coronavírus, nós temos tido muito medo. As pessoas, de uma forma geral, minha sobrinha Jéssica, Deus te abençoe, estão assustadas. E eu costumo dizer para as pessoas
se eu tenho tido algumas preocupações, que não é só com a minha vida. Porque a minha vida, eu sei que ela está nas mãos de Deus, mas são aqueles a quem a palavra ainda não chegou, aqueles que ainda não tiveram uma transformação de vida. Essas pessoas não podem morrer sem Jesus. Já parou para pensar sobre isso? Nós devemos ter medo de ver pessoas morrerem sem Jesus. Essa história, amados, ela é revelada, registrada, Mancate, Deus te abençoe, seja bem-vinda, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e Marcos nós temos uma nuance um pouquinho diferente, porque Mateus e Marcos vai trazer um relato do Velho Testamento. Zacarias capítulo 13, verso 7, vai dizer assim: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Zacarias fazendo uma profecia sobre Jesus, lá no Velho Testamento, muitos anos antes de Jesus, talvez 500, 600 anos. Marilene, Deus te abençoe, seja bem-vindo, como já disse, prazer estarmos juntos. Agora Jesus é registrado por Mateus e Marcos, esse mesmo relato. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E foi o que aconteceu. Jesus, sabendo que isso ia acontecer, então, convoca Pedro e o alerta sobre isso. Sabe, amados, para nós hoje é fácil falarmos. Olha, vocês têm pouca fé. Pedro teve pouca fé. Tantos homens, até do Velho Testamento, tiveram pouca fé, porque se tivéssemos nós visto tudo que eles viram. Mas, amados, quando a nossa vida é colocada em jogo, e eu vejo isso agora, olha, eu estou dizendo há 2 semanas, estamos com a igreja aberta, quinta-feira estou aqui à noite, sexta-feira pela manhã, 6h30, estamos aqui, e domingo pela manhã e à noite. Mas mesmo assim, mesmo não podendo fazer, claro, culto público, temos pessoas que estão com medo de vir. Irmã Valdemé, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Amados, há uma preocupação, porque a preocupação não é só para nós. É como eu disse, você chega em casa, e se você tiver um neto, e se você estiver contaminado, você contamina o seu neto. Se você estiver contaminado e tiver uma pessoa doente na sua família, o risco de morte dessa pessoa é muito grande. Hoje eu fui fazer uma visita ao irmão Renato e à família dele, e eu falei, olha, eu não vou entrar, porque eu sei que o irmão está no grupo de risco. O irmão tem problema de rins, passou por uma cirurgia, intervenção cirúrgica essa semana. Graças a Deus que está muito bem, mas eu tomo os meus cuidados. Fizemos uma visita à irmã Ana na quinta-feira, na sexta-feira pela manhã, eu e a Arlene, e ficamos na rua. E ela, na varanda, falou, pastor, você não vai entrar? Eu falei, não, não posso entrar. A irmã está no grupo de risco. E eu não gostaria de ser um canal de transmissão de um contágio para a irmã. Sabe, amados, a gente tem que tomar cuidado também com as pessoas à nossa volta. Mas quantas vezes o medo tem feito fraquejar a nossa fé? Não permita isso na sua vida. Nós vemos nesse texto, que foi uma profecia do profeta Zacarias, lá no Velho Testamento, dizendo, vou ferir o pastor, ferir Jesus, e as ovelhas vão ficar dispersas. Precisamos começar a atentar para nós, como é que nós estamos. Porque o tema da palavra de hoje, não tenha medo, tenha fé, é para você que está nos ouvindo, para você que está participando conosco, para você que vai chegar essa palavra e ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. Voltando ao texto desta noite, texto do livro de Lucas, capítulo 22, versos de 31 a 34, no verso 31, Satanás estava querendo, vamos dizer assim, tentar a vida de Pedro, e Jesus fala com Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou, ou seja, está intentando contra a sua vida para vos peneirar, para trabalhar você, para atrapalhar a sua fé. Sabe, amados, qual foi a primeira resposta de Pedro? Ah, Senhor, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar, eu vou até a morte com o Senhor. E nós conhecemos a história e vamos tratar dela nessa noite. Nós precisamos também, amados, começar a olhar para a nossa vida. Lucimar Mendel, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Começar a olhar para a nossa vida e entender que Jesus, como se preocupou com Pedro, se preocupa conosco também. E quando nós temos debilidade da fé, ou debilidade na fé, a primeira coisa que nós devemos fazer é falar com o Senhor. Deus, eu preciso do seu poder sobre mim, da tua misericórdia, do teu aconchego, para que a minha fé não fracasse.
Quantas vezes, amados, nós temos a fé fracassada, porque nós não conversamos com Deus e não entregamos a Ele as nossas fraquezas. Como eu disse no começo, quem não tem medo? Todos nós temos medo. E precisamos nos atentar para isso. Nós temos um inimigo, amado, que quer abalar a nossa fé. E agora, irmão Mateus, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Agora, nesse momento, nós temos um embate terrível contra esse inimigo. E esse inimigo está usando a doença do coronavírus para abalar a fé do cristão. E muitos cristãos têm ficado abalados. Têm ido por ventos de palavras. Têm deixado que pessoas usadas pelo diabo coloque medo nele. Coloque palavras de desacerto na sua vida. Por exemplo, tem pessoas falando assim: eu não entendo por que os pastores estão com as igrejas fechadas. Porque estão com medo da doença? A pergunta seria o seguinte: se nós estivéssemos com a igreja aberta, as pessoas estavam falando assim: está vendo? O pastor não respeita a lei. O pastor não cumpre o que está mandando a lei. O ministro da Saúde, o governo estadual, o governo municipal, o pastor não respeita, está vendo? Então, amados, nós vivemos muitas vezes numa encruzilhada e temos que ter coragem para tomar decisão. Ao tomarmos a decisão de não termos culto público nas igrejas batistas, isso é uma decisão de todas as igrejas batistas, da nossa Abanflu, da nossa Associação Batista Fluminense, foi difícil para nós. Porque nós sabemos o que nós temos passado e sabemos quais são as investidas que o diabo tem tido em nossas vidas. Muitas vezes nossa fé fica abalada e nós corremos risco. E é claro que essa doença ela tem sido uma arma do diabo para trabalhar contra nós. Amados, essa investida que nós temos agora sobre a doença, muitas famílias estão passando no casamento. Muitas famílias estão passando a criação de seus filhos. Quantas famílias estão com os filhos perdidos no mundo? Porque o diabo tem criado esse meio, essa oportunidade maligna de uma criança e um filho, talvez um filho que estava no Evangelho, começou a se desvencilhar dos pais e agora está se perdendo pelo mundo. O diabo, amados, ele tem criado essa dificuldade para nós de colocar medo para resolver problemas. Muitas vezes nós vamos ter que transcender o normal. Jesus alertou Pedro, e ele fala assim no verso 34 desse texto, Lucas capítulo 22, verso 34, diz Jesus: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Sabe, amados, que fato interessante isso. Esse assunto está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem parecido. A diferença é que Mateus e Marcos relata a profecia de Zacarias. Lucas e João não. Mas a resposta ao que Pedro fez é quase igual em todos os 4 livros. Passa um pouquinho a sua Bíblia aí. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 54 em diante, vai mostrar Pedro negando Jesus. Eu preciso então, amados, começar a olhar e entender. Mansandra, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Diz assim o texto: quando Jesus já estava preso, Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Estão falando de Jesus. Pedro seguia de longe. O medo de Pedro ser visto com Jesus já começou a aparentar ali. Pedro se afastou e começou a ser visto de longe. Mesmo, irmãos, Pedro tendo sido um dos que defendeu Jesus na hora da prisão. E nós sabemos que Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do soldado Malco. Nós sabemos disso, mas agora o Pedro, corajoso e que tinha aquela volúpia, começou a se assustar, porque ele sabia que também poderia morrer crucificado, ou apedrejado, ou de qualquer outra morte naquele momento. E diz o texto que Pedro então começou a seguir Jesus de longe. Pedro seguia de longe, e quando acenderam a fogueira no meio do pátio, versículo 54, 55, e juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles quem? Entre as pessoas que estavam ali assistindo à prisão de Jesus. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando Pedro nos olhos, disse: este também estava com Jesus. Aquela mulher acusou Pedro de estar com Jesus, mas qual foi a primeira resposta? Jesus falou: 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante.
Entremete a criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando nos olhos, disse: esse também estava com Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço, não conheço esse tal. Versículo 58. Pouco depois, vendo outro homem, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou, não conheço este. Versículo 59. E tendo passado cerca de 1 hora, amados, depois de negar Jesus 2 vezes, passou 1 hora, e Pedro continuou negando Jesus. Diz o texto: e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu, ou seja, ele é dos deles, veio da mesma localidade, o seu jeito é igual. Alguns dos textos dizem assim: o seu jeito parece ser igual ao dele. E Pedro, então, no versículo 60, vai falar aquela palavra culminante para nós. Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Alguns textos dizem que Pedro blasfemou, que Pedro xingou. E quando o galo cantou, amado, o galo cantou, e Pedro se voltou para Jesus. Provavelmente aonde ele estava era possível ver Jesus preso. E diz o texto assim: o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor Jesus, que ele lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sabe, amados, o medo da vida física, de perder a vida física, fez Pedro, naquele momento, retroceder na fé. Ele teve pouca fé. Ele teve uma conversa com Jesus, foi orientado por Jesus, mas Jesus é Deus. Jesus sabe de todas as coisas, sabe o que vai acontecer conosco. E Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. E Jesus falou: você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro negou 3 vezes, antes do galo cantar. Nessa noite, eu gostaria de convidar você a aumentar a sua fé no Senhor Jesus. A sua fé ser confirmada. Pedro, amados, mesmo passando por esse momento terrível, a história, a Bíblia vai nos mostrar no livro de João, uma outra passagem, a continuidade da história de Pedro. João capítulo 21. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 21 vai contar o que aconteceu com Pedro no final daquela caminhada ali com Jesus. Nós vemos que, 21 de 15 a 17, Jesus foi crucificado, morreu fisicamente, ressuscitou e voltou. E diz o texto, versículo 20, 15 a 17, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16, tornou a perguntar-lhe o Senhor Jesus, segunda vez: Simão Pedro, filho de João, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Interessante que essas duas perguntas de Jesus a ti seria a mesma coisa que eu falar assim: você gosta de mim? Pastor Jales, eu gosto do Senhor. Você gosta de mim ao ponto de arriscar a sua vida? Pastor Jales, o senhor sabe que eu gosto do Senhor ao ponto de arriscar a sua vida. Você me ama ao ponto de dar a sua vida por mim? Essa é a terceira pergunta que Jesus vai fazer a Pedro. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste por ele ter dito isso pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe, amados, nesse momento Pedro se lembrou, sabe de quê? Daquele anúncio de Jesus no verso 34, sobre ele negar a Jesus. Porque Pedro não tinha se atentado que Jesus é Deus e sabia de todas as coisas. Por isso que ele disse: Senhor, eu não vou te negar. Mas agora ele se lembrou e falou assim: olha, eu realmente sei que o Senhor é Deus e sabe todas as coisas. Irmão Nilson, seja bem-vindo. Irmão Fine, seja bem-vindo. Irmão Francisco acabou de chegar.
Deus te abençoe, seja bem-vindo também em nosso meio. Amados, pela terceira vez Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, filho de João, tu me amas? E Pedro respondeu, triste, pela terceira vez, depois desse questionamento: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18. Sabe, amados, agora Jesus vai falar com Pedro uma coisa muito interessante. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu se cingias, ou seja, te vestias, te arrumavas a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro vai cingir a ti e te levará aonde não queres ir. A história nos mostra, não a história da Bíblia, mas a história que nós temos desses homens, que Pedro foi crucificado. E Pedro não foi crucificado de cabeça para cima, foi de cabeça para baixo. Porque ele não aceitou ser crucificado como Jesus, porque ele achou que ele não era digno disso. Sabe, amados, depois de ter a sua fé fraquejada, depois de ter a sua fé fracassada, ter a sua fé, vamos dizer assim, debelada pela ação do diabo, Pedro conseguiu se levantar. E ele conseguiu ter uma ação do cuidado de Deus sobre a vida dele. E ele conseguiu ser aquele homem que nós vemos no livro de Lucas, capítulo 10, nós lemos hoje pela manhã na escola bíblica. Aquele homem que foi usado para ser bênção na vida de Cornélio e sua família. No livro de Atos, capítulo 10. Sabe, amados, nós precisamos então começar a perder o medo e ter fé. Tenha fé na sua vida. Comece a olhar para os problemas e veja que Jesus controla todas as coisas. Eu sei que muitas vezes é fácil dizer isso quando não é comigo, quando não é com a minha família, quando não sou eu que estou passando uma afronta. Mas quantas vezes nós passamos uma afronta? Os pastores também passam por isso. Enfrentam ações do diabo para tentar debelar, fracassar a nossa fé. Às vezes até um próprio irmão, como Pedro foi usado aqui pelo diabo, até um próprio irmão é usado pelo diabo para tentar atrapalhar a fé que nós temos no Senhor Jesus. Pedro teve medo, amados. Nós muitas vezes também temos medo. Mas nessa noite, o convite para você, nessa noite de domingo de Páscoa, é para você não ter medo e ter fé. Nós já tivemos boas notícias hoje sobre os resultados do coronavírus. Já tivemos menos pessoas infectadas, menos óbitos, ontem e hoje, no Brasil. E no mundo já estamos tendo as respostas. Comece a crer que o Senhor Jesus tem cuidado de você. Deixe as coisas serem cuidadas por Deus. Abra os seus olhos para o Senhor. Olhe para Ele. Nesse domingo de Páscoa, se lembre um pouco do que Jesus passou por você. Pela coragem de Jesus como Filho de Deus e como homem de fé, porque nós não podemos esquecer, irmãos, que Jesus orava, Jesus clamava e pedia a Deus força. Jesus jejuou, como diz a Bíblia no livro de Mateus. Sandra Elise, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Jesus, amados, passou por tentações como homem, mas não teve a fé debelada pela ação do diabo. Nessa noite, o convite para você é não tenha medo, tenha fé. Que Deus possa te abençoar numa semana cuidada por Ele. Que as respostas dessa semana sejam melhores para o nosso país, para o nosso mundo, país, estado e cidade. Nádia, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Nós precisamos começar a tomar alguns cuidados na nossa vida como crentes, como servos do Senhor. Precisamos ter entendimento dos cuidados de Deus sobre nós. Pedro, amado, Pedro era cuidado pelo Senhor, mas ele como qualquer pessoa, ele tinha debilidade de fé. Quantas vezes nós temos debilidade de fé? Mas comece a fortalecer a sua fé no Senhor Jesus. Comece a se inteirar do que Deus tem feito. Amados, pegue para você nessa noite a profecia de Joel, de Zacarias, lá no Velho Testamento. Zacarias profetizou que o pastor ia ser ferido e as ovelhas iam se afastar, iam ficar
sem pastor. Isso foi uma profecia do Velho Testamento. Comece a se atentar para Ele, para o Senhor Jesus. Tinha alguns momentos, nós temos a nossa fé fracassada. Temos medo das coisas que nós temos visto e que está acontecendo à nossa volta. Mas eu convoco você nessa noite a não ter medo e ter fé. Que Deus possa abençoar você. Nós vamos estar aqui novamente na quinta-feira, às 19 horas, estudando o livro de Apocalipse. Nós estamos agora no terceiro estudo. Domingo pela manhã, nós estaremos aqui também às 10 horas da manhã, estudando a EBD, o terceiro estudo sobre a vida de Paulo. E no próximo domingo à noite também. Se você quiser orar comigo, conversar um pouco, precisar que eu vá à sua casa, eu não vou entrar, eu não vou fazer uma reunião pública, mas eu vou estar orando por você. Porque, mesmo em meio a tanta tribulação e dificuldade, vamos perder o medo e ter fé. Ter fé que o Senhor Jesus olha por nós. Ter fé e crer que Jesus morreu por você e por mim. Creia isso nesta noite. Feche os seus olhos aonde você está. Pedro, amado, se tornou, depois desse momento tão difícil, de ter negado a Jesus, se tornou aquele homem que auxiliou a implantação do Evangelho, a firmar o Evangelho, a doutrina, o aceita do caminho como uma doutrina religiosa, assim como Paulo. Comece a olhar para a sua vida e veja o que você pode fazer com a sua fé diante de tantos problemas e diante de tantos medos. Feche os seus olhos. Se você tem algum medo nesta noite, tem passado por alguma dificuldade e o seu coração está aflito, talvez uma pessoa na sua família está passando por um problema de saúde que não seja o Covid-19. Talvez o seu casamento está passando por uma grande dificuldade. Talvez o seu filho ou a sua filha está com algum problema no colégio ou tendo alguma dificuldade. Converse com Deus agora. Olhe para que a sua volta, a presença de Deus seja firmada pela sua fé. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque diante do Senhor nós colocamos a nossa vida. Em alguns momentos, Senhor, temos tido medo, mas pedimos ao Senhor que nós não tenhamos medo e tenhamos fé, porque o Senhor é Deus. Aquele que nos ouve nesta noite, que possa ter a sua fé aumentada, Pai. Não por mim, mas pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Pelo Senhor Jesus, que é Deus e é poder, e nós cremos nisso. Assim como o Senhor aumentou a fé de Pedro, o perdoou pela negação de estar contigo. Eu peço ao Senhor, cuide de quem nos ouve nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Carol, Deus te abençoe, irmã Adriana. Tenha um ótimo final de domingo, uma ótima semana cuidada por Deus, e que Deus possa te dar força para afrontar as investidas do diabo. Pedro foi alertado por Jesus. O diabo está cirandando você e quer te peneirar como trigo. Mas eu orei para que isso não aconteça. E Pedro, então, do alto da sua, vamos dizer assim, arrogância, Senhor, eu nunca vou te negar. Se for preciso, eu morro contigo. Mas Pedro não olhou as investidas do diabo. Fique atento. O diabo é nosso inimigo. Ele quer fraquejar a nossa fé. Mas não tenha medo. Tenha fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.